Sim, a sede era no Rio de Janeiro. Como eu tinha comentado antes, esse movimento de higiene mental, ele surgiu nos Estados Unidos, mas logo ele foi se espalhando para vários lugares do mundo. E aí tinha um médico psiquiatra aqui do Brasil, que se chamava Gustavo Riedel, e ele que teve a ideia de criar essa Liga Brasileira de Higiene Mental. É uma liga que ainda é muito desconhecida realmente da população. A maior parte dos trabalhos que eu achei para usar como bibliografia eram mais da área de psicologia do que de história ou de educação. Então é um assunto que está sendo mais estudado recentemente. Ainda não tem muitos trabalhos sobre a liga, mas eu comecei a me debruçar então sobre ela, e apesar dela não ser tão conhecida, não significa que ela não era importante, porque até o próprio presidente da República fez parte da liga, o presidente Rodrigues Alves. Então ele fez parte da liga, vários deputados, senadores, prefeito do Distrito Federal, Alaor também, Alaor Prata, fez parte dessa liga. Então, assim, pessoas muito influentes de uma elite política e intelectual da época fizeram parte. Então isso já dá uma relevância grande. E aí essa liga, 2 anos depois da sua fundação, resolveu criar uma revista para divulgar suas ideias. O principal público dessa revista eram os médicos, porque a maior parte do movimento de higiene mental era formado por médicos psiquiatras. Então o foco dessa revista eram os médicos e divulgar essas ideias. Era uma revista em que eles publicavam diferentes tipos de textos. Tinham resenhas de trabalhos científicos, artigos novos, tinham as atas das reuniões que a liga fazia, tinha vários tipos de textos, e aí eu peguei esse material para me debruçar sobre ele e focar na educação. Mas é um material muito rico, daria para analisar vários tipos de temas ali dentro. Interessante, porque até quando eu vi o seu trabalho, eu achei muito legal, porque, assim, a gente lê bastante e eu nunca tinha encontrado esse trabalho, esse órgão, né, a Liga da Higiene Mental. Até a gente se surpreende, porque o governo de Vargas ele teve grandes incentivos de desenvolvimento no Brasil, né, e até o Ministério da Educação. Assim, o que eu gostaria que você falasse um pouquinho, quais foram as concepções de educação que você encontrou nos arquivos brasileiros de higiene mental? O que você conseguiu encontrar nesses arquivos sobre educação? Porque é até uma coisa interessante, porque hoje a gente tem até políticas públicas voltadas, né, para interação entre pessoas com deficiência junto com o ambiente escolar, mas, cara, eu fico imaginando como que era isso na década de 1920, 1930, 1940, e o que você conseguiu encontrar sobre isso nos arquivos da Liga? Bom, para eles, então, como eu tinha mencionado, o importante era prevenir as doenças mentais. E o que eles falavam que eles iam prevenir eram os desajustamentos. Essa palavra aparece muito, né? Eu usei também muito no meu trabalho. Então, qualquer tipo de comportamento considerado inadequado poderia ser um desajustamento. E aí eles achavam que esse trabalho de higiene mental, ele precisaria começar desde os primeiros dias de vida do bebê. Os 6 anos já seria tarde para começar esse trabalho. Então, existiria aí uma preparação da família, dos professores, dos médicos, para fazerem esse trabalho de guiar a educação, guiar a formação dessa criança desde que ela nascesse, para que não tivesse que corrigir depois, talvez fosse impossível corrigir mais tarde. Então, guiar o seu desenvolvimento desde que ela fosse pequenininha. Existia até um ditado da época que um dos presidentes da Liga mencionou, que é de pequenino que se torce o pepino. Então, desde pequenininho, teria que ser guiado esse desenvolvimento da criança. Porque se a educação fosse feita de maneira errada, aí seria um problema. Ao invés de prevenir as doenças mentais, ia poder gerar doenças mentais, né? Então a educação precisaria ser feita de forma correta. E a Liga, para ela funcionar e fazer esse trabalho, ela recebia verbas tanto municipais do Rio de Janeiro quanto verbas federais. Em alguns momentos ela teve ali umas dificuldades financeiras em troca de governos e tal, mas ela recebeu bastante verba pública e também doação de particulares. E aí eles acabaram fazendo esse trabalho. Eles tinham um laboratório de psicologia, eles tinham uma clínica para atender crianças, eles faziam trabalhos em parcerias com as escolas, enfim, tem várias experiências que eu posso contar, assim, de experiências em escolas feitas por meio da Liga. Se você puder contar um pouco dessas experiências, fiquei muito interessado, acho que o pessoal também. O que você conseguiu, porque são casos, né? Nem sempre eles eram da Liga.
mas às vezes um membro da liga que fez uma iniciativa assim. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro teve o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental. Tinha algumas escolas que eram experimentais lá no Rio de Janeiro. E esse serviço, ele fazia o seguinte, ele ia nas escolas e aplicava testes psicológicos nas crianças. Tinham testes de QI, algo assim, e aí ele separava essas crianças em níveis, de acordo com os resultados delas em testes. Eles acreditavam que era melhor assim fazer as classes separadas, né? Eles também faziam o controle da frequência, eles também analisavam a condição socioeconômica da criança, a sua saúde também física e mental, né? Eles faziam todo esse acompanhamento. Em São Paulo também teve uma iniciativa assim. Em São Paulo tinha uma seção de higiene mental ligada ao Departamento de Educação do Estado, Secretaria de Educação do Estado. E o problema aqui em São Paulo era a reprovação. Existiam muitas reprovações no sistema básico de ensino. Então, o Durval Marcondes, que dirigia tudo isso, ele pensou: o que a gente pode fazer para evitar tantas reprovações? Porque para ele era um custo, né? Daria um custo extra para o Estado. Então, ele fez esse mesmo processo que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, fazer os testes de QI e separar as salas de acordo com níveis. E aí ele falou que ele conseguiu diminuir essas reprovações, o que daria um sucesso econômico, né, para o Estado, que ele teria menos gasto. Só que aí vem o mais interessante de tudo, que o Durval Marcondes falou que fazendo isso, ele descobriu que 2/3 dos estudantes tinham uma deficiência mental. Nos padrões de hoje, provavelmente nem todos esses seriam considerados, né, deficientes mentais. Então, os padrões para deficiência naquela época seriam muito diferentes dos de hoje. Apresentando os nossos patrocinadores: Gema Editorial, transforme suas palavras em obras-primas. RM2 Questões, estude agora mesmo com o primeiro e único aplicativo de questões para o RM2 SMV da Marinha do Brasil. Café João, saboreie a história em cada xícara. Graças ao apoio deles, podemos explorar novas ideias, melhorar a qualidade de nossa produção e manter a comunidade engajada e informada.